Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica, professora de Química do IF Campus Itaperuna, e hoje eu estou aqui para mais uma aula de Química Orgânica. Vamos lá? Na aula de hoje, aprenderemos sobre ligações sigmas e ligações π. Vamos lá? Vamos compreender os tipos de ligações existentes em um átomo de carbono. Inicialmente, precisamos deixar claro que um carbono faz 4 ligações. Essas ligações do carbono podem ser do tipo simples, quando um átomo de carbono se liga uma única vez a um outro ligante, e aqui nós temos o exemplo do CH4, onde um carbono se liga uma única vez a 4 átomos de hidrogênio, portanto, esse composto tem 4 ligações simples. Também podemos ter o carbono fazendo ligações do tipo dupla, que ocorre quando o átomo de carbono se liga 2 vezes a um outro átomo. Nesse caso aqui do eteno, então, nós temos 2 átomos de carbono que se ligam 2 vezes entre si. O primeiro carbono possui, então, 3 ligantes, sendo eles um hidrogênio, outro hidrogênio e um carbono. E podemos ter também carbonos fazendo ligações do tipo tripla, que ocorre quando um átomo de carbono se liga 3 vezes a um outro átomo, como é o caso que está acontecendo aqui na molécula do etino. Nós temos um carbono se ligando 3 vezes a um outro átomo. As ligações de um carbono também podem ser chamadas de ligações sigmas e ligações π. As ligações sigmas acontecem sempre quando há uma interação efetiva dos elétrons, ou seja, os elétrons se sobrepõem uns ao outro para efetuar essa ligação. Já a ligação π acontece quando ocorre uma ligação interativa entre os elétrons, ou seja, os orbitais eles não estão se sobrepondo, mas encontram-se paralelos entre si, permitindo uma interação entre esses elétrons para formar a ligação. Quando então podemos ter a ocorrência de ligações sigmas ou ligações π? Nessa estrutura, nós já aprendemos que esse carbono está fazendo 4 ligações do tipo simples, não é isso? Então, toda vez que ocorre uma ligação do tipo simples, eu posso dizer que está ocorrendo uma ligação do tipo sigma. Então, ligação sigma é uma ligação do tipo simples, porque os orbitais estão se sobrepondo para efetuar uma interação efetiva dos elétrons. Nessa estrutura, então, nós temos a ocorrência de 4 ligações sigmas, já que são 4 ligações simples. A geometria de um composto que possua 4 ligações sigmas sempre será a geometria conhecida como geometria tetraédrica, e seu formato é esse representado aqui na estrutura. Agora vamos a mais um exemplo. No próximo exemplo, nós conseguimos observar que nós temos um átomo de carbono fazendo ligações duplas. Quando a gente tem uma ligação do tipo dupla, uma ligação é conhecida como ligação sigma, porque ali ocorreu a sobreposição dos orbitais. Os elétrons interagiram de forma efetiva. Já a segunda ligação é conhecida como ligação π, porque nesse ponto não há sobreposição dos orbitais. Então, toda vez que tivermos uma ligação do tipo dupla, uma ligação é sigma e a outra ligação será π. Precisamos levar em consideração que esse átomo de carbono, além de possuir a ligação dupla, ele também possui 2 ligações sigmas. Então, a gente consegue concluir que este átomo de carbono possui 1, 2, 3 ligações sigmas e uma ligação π. Todo átomo que possui 3 ligações sigmas e uma ligação π terá geometria trigonal do tipo plana. O outro exemplo que nós estávamos vendo era do etino. Quando nós analisamos o etino, nós havíamos visto que ele possuía uma ligação tripla. Em relação a esse carbono, nós temos uma ligação sigma, que foi o momento em que os orbitais se sobrepõem, e as outras 2 ligações são do tipo π.
Então, para esse átomo de carbono, nós temos duas ligações sigmas e duas ligações pi. Átomos com duas ligações pi e duas ligações sigmas possuem a geometria do tipo linear. Então, gente, precisamos levar em consideração sempre a geometria que um átomo de carbono pode apresentar, sendo elas, então, tetraédrica, trigonal plana ou linear. Vamos exemplificar? Observem a estrutura desse hidrocarboneto de 6 carbonos. Se eu perguntasse qual é o número de ligações sigma e pi, qual seria a nossa resposta? O número de ligações pi é muito simples de responder. Basta a gente identificar as ligações duplas e triplas, pois são nesses pontos que existem ligações do tipo pi. Quando nós temos uma ligação dupla, a gente já sabe que, então, uma ligação é sigma e a outra ligação é uma ligação pi. Quando nós temos uma ligação tripla, significa que uma ligação é sigma e as outras duas são ligações pi. Portanto, a gente pode afirmar que nessa estrutura existem 3 ligações pi. E o número de ligação sigma? Qual seria a quantidade? A gente precisa lembrar dos hidrogênios que estão nesse composto, mas que não estão representados. Vamos, então, identificar esses hidrogênios? Todo carbono tem que fazer 4 ligações. Se esse carbono já tem 2, significa que ele possui 2 hidrogênios. Esse carbono já possui 4 ligações. Esse aqui em cima possui apenas uma, então significa que nós temos 3 hidrogênios aqui. Carbono aqui também com 4 ligações e esse também com 4 ligações. E o último carbono só tem uma ligação representada, portanto, ele possui 3 hidrogênios. Agora sim, nós podemos contar o número de ligações sigmas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, esse hidrocarboneto possui 13 ligações sigma. Viu como é simples fazer essa contagem? Vamos ver a aplicação deste conteúdo numa questão do Enem de 2017? A questão nos diz o seguinte: o hidrocarboneto, representado pela estrutura química a seguir, pode ser isolado a partir das folhas ou das flores de determinadas plantas. Além disso, sua função é relacionada, entre outros fatores, a seu perfil de insaturações. Considerando esse perfil químico, quantas ligações pi a molécula contém? Então vamos lá. Lembrando que ligação pi só acontece quando há ligação dupla ou tripla entre os átomos. A gente então consegue observar que aqui nós temos uma ligação dupla, portanto, se há uma ligação dupla, significa que uma é sigma e a outra ligação é pi. Então, já temos uma ligação pi na molécula. Aqui, então, nós temos mais uma ligação dupla, sendo, portanto, uma sigma e a outra pi, totalizando, por enquanto, 2 ligações pi na molécula. E aqui, neste ponto, nós temos a ligação tripla. Ou seja, aqui nós temos uma ligação sigma e 2 ligações pi. Como nós já tínhamos encontrado anteriormente 2 ligações pi, 2 mais 2, nós temos então um total de 4 ligações pi nessa molécula. Então, a resposta aqui é letra C. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter tirado a dúvida de vocês e nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau e até a próxima!